Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco no funcionamento interno dos processos lá no TCU, o Tribunal de Contas da União. Isso aí. A base é o regimento interno deles, título 5, sabe? Pegamos umas partes aqui, páginas 92 a 102, para entender melhor. Exato. A ideia é destrinchar os pilares, né? Quem participa, como os casos são distribuídos e, bom, quais são as etapas principais do processo. Perfeito. E entender essa engrenagem é fundamental, né? Para a gente perceber como o TCU realmente fiscaliza, como ele opera no dia a dia. Sim. Vamos focar nesses pontos. Quem são os atores, como o processo anda e as garantias que existem para todo mundo. Legal. Então, começando pelo básico, assim, quem são as partes num processo do TCU? O regimento fala em dois tipos, né? Uhum. O responsável, que é quem a lei ou o próprio processo já diz que tem que prestar contas, e o tal do interessado. Isso. O interessado é alguém que de fora, digamos assim, consegue mostrar para o tribunal que tem um bom motivo, uma razão legítima para entrar naquela discussão. E um detalhe que eu achei curioso lá no artigo 145 é que essas partes podem atuar sozinhas, sem precisar de advogado. Podem ter um procurador que não seja advogado. Isso é comum. Olha, é uma característica específica do processo no TCU. Facilita o acesso, talvez, mas, claro, ter um especialista sempre ajuda, né? Imagino. E para esse interessado entrar, tem um procedimento certinho, viu? O artigo 146 detalha. Ah, é? Como funciona? A pessoa tem que fazer um pedido formal, bem escrito, direto para o relator do caso. Certo, o relator. Isso, que é quem está conduzindo aquele processo específico. E nesse pedido tem que explicar direitinho por que ela tem interesse naquilo, qual a razão legítima, Entendi. e tem um ponto crucial. Não dá para pedir para entrar depois que o processo já está pronto para ser julgado. Já está na pauta. Tem um limite de tempo. Ah, bom saber. Tem que ficar esperto com o prazo, então. Exatamente. E outra coisa sobre representação, se tiver algum problema, tipo uma procuração que não está válida, o tribunal dá um prazo para corrigir. Se não corrigir, os atos podem até ser ignorados. Nossa, Mas tem uma exceção interessante, que é a busca pela verdade material, né? Se aquele ato, mesmo com defeito na representação, ajudar a descobrir o que realmente aconteceu, ele pode ser considerado. entendi. Flexibilidade em nome da verdade. E como é que um processo vai parar na mão de um relator específico? Não é aleatório, imagino. Não totalmente. O artigo 147 fala que a distribuição segue princípios importantes: publicidade, para todo mundo saber, alternatividade e sorteio. Certo. A ideia é equilibrar. Vários artigos sobre detalhes disso foram revogados recentemente, mas a lógica central continua. E tem regras para quando o ministro sai, se aposenta ou tira licença, para garantir que o processo não pare. Ah, sim, a sucessão e a vacância, né? Artigos 152 e seguintes. Isso. Geralmente o sucessor pega os processos do ministro anterior, mas se o cargo fica vago ou tem afastamento, tem todo um esquema. Como assim? Olha, é bem pensado para não travar nada. Se o ministro se afasta por um tempo, pode ser convocado o ministro substituto. Se a vaga é definitiva ou o afastamento é longo e não tem substituto na hora, os processos mais urgentes podem ser redistribuídos para os outros ministros. Faz sentido para não parar o que é importante. Exato, tem uma preocupação clara em manter as coisas andando, principalmente nesses casos urgentes, tipo medidas cautelares, risco para o dinheiro público ou aquelas solicitações que vêm do Congresso Nacional. Falando em distribuição, achei um detalhe curioso no artigo 155. Um sorteio todo ano, em julho, só para definir quem vai relatar as contas do presidente da República no ano seguinte. Bem específico. É um processo muito importante, né? Então tem um rito próprio até para escolher o relator. Com certeza. Mas voltando ao fluxo geral, quais são as grandes fases de um processo no TCU, depois que ele é distribuído? O artigo 156 é bem direto. São basicamente 3 momentos-chave. Primeiro, a instrução. Instrução? Que é a fase de juntar informações, investigar, esclarecer os fatos. Depois vem o parecer do Ministério Público que atua junto ao TCU. O MP de contas. Isso, ele dá a opinião técnica dele sobre o caso. E por fim, a fase de julgamento ou apreciação, que é quando o colegiado do tribunal, a Câmara ou o plenário decide. E essa fase de instrução que você mencionou primeiro parece central.
O artigo 157 diz que ela é presidida pelo relator, né? Sim, o relator é o maestro dessa fase. Ele que determina o que precisa ser feito, pedir mais documentos, chamar alguém para explicar algo, que são as citações e audiências. Pode até determinar inspeções, perícias. E hoje em dia, claro, muito disso pode ser feito por meio eletrônico. Agiliza, imagino. Sem dúvida. E ele pode delegar algumas tarefas mais administrativas para a equipe dele. Mas a responsabilidade final da condução é dele. Ele fica vinculado àquele processo. E você mencionou os casos urgentes. Eles têm prioridade mesmo na tramitação? Sim, o artigo 159 lista quais são. Tramitação preferencial. Vai desde essas solicitações do Congresso e do Judiciário, que geralmente têm prazo, até processos com medida cautelar ou quando tem um risco claro de prejuízo acontecendo. Esses passam na frente. Entendi. E a defesa? Como as partes, ou o responsável principalmente, apresentam seus argumentos? O artigo 160 trata disso. Tem prazos definidos para apresentar as alegações de defesa ou as justificativas. Normalmente, esse prazo começa a contar a partir do momento que a pessoa é oficialmente chamada no processo, seja por citação ou audiência. Certo. Um ponto importante, mesmo depois de apresentar a defesa inicial, se a parte conseguir um documento novo, relevante, pode juntar no processo, mas só até o fim da fase de instrução, não depois. Ah, interessante. E tem outra regra boa para a defesa no artigo 161. Se a defesa de uma pessoa sobre um fato específico for aceita, isso pode beneficiar outros responsáveis no mesmo processo, se a situação de fato for a mesma para eles. Tipo, se provam que um pagamento foi irregular, isso vale para todo mundo que participou daquele pagamento. Exatamente. Se for um fato objetivo, a defesa de um aproveita os outros. E as provas? O que o TCU aceita como prova? Artigo 162, né? Isso. Aqui o foco é muito claro. Prova documental. Tem que estar no papel ou em formato digital válido. Mesmo o depoimento, se houver, tem que ser reduzidos a termo, ou seja, escritos e assinados. Então, nada de ouvir dizer. Não. A base é documental. E duas coisas são proibidas expressamente. Usar provas conseguidas por meios ilegais, claro. Óbvio. E o relator também tem o poder e o dever de indeferir provas que ele considera inúteis para o caso, que não vão mudar nada, ou aquelas que são claramente só para enrolar, para atrasar o processo. Ele tem que justificar, claro, mas pode barrar. Entendi. Busca pela verdade, mas dentro das regras e com eficiência. Exatamente essa é a ideia. Bom, então, fazendo um resumo do que a gente conversou aqui, o que fica claro é que o processo no TCU é bem estruturado, né? Tem papéis definidos para as partes responsável, interessado, tem mecanismos para distribuir os casos de forma, pelo menos em tese, equilibrada, sorteio, alternância. Sim. E etapas bem marcadas, instrução para apurar, parecer do MP para opinar e o julgamento para decidir. Sem esquecer as regras para a defesa se manifestar e para as provas serem válidas. Perfeito. Toda essa estrutura formal, ela busca garantir o quê? Organização, imparcialidade na distribuição e condução, e espera-se eficiência no controle do dinheiro público, que é a missão final do TCU. Certo. Mas aí fica a reflexão, né? Como essa formalidade toda, esse monte de regra do regimento interno, se equilibra na prática no dia a dia complexo do tribunal com aquela necessidade de buscar a verdade material e realmente entender o que aconteceu em casos que muitas vezes são super intrincados, cheios de nuances. É uma tensão interessante. É uma tensão inerente a qualquer sistema que tenta ser justo e eficiente ao mesmo tempo, né? Como equilibrar a regra formal com a busca pela realidade dos fatos? É o desafio constante.